Olá, descendentes da sabedoria das eras. É um prazer estar aqui com vocês. Saudações fraternais. Como estão todos e todas? Estamos aqui para gravarmos mais um episódio do nosso podcast, que é fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar todo o conhecimento arcano, filosófico, histórico, por meio dos nossos livros, cursos, vídeos e este mesmo podcast. Aproveitem para visitar as nossas mídias, como o Instagram, que nós temos, o TikTok, Facebook, e dar um like para a gente, pois esse like é muito importante para que possamos continuar seguindo com esse nosso trabalho. E aproveitem para ver as novidades que nós normalmente postamos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso querido irmão Pablo, Bispo dos Santos. Gostaria de passar a palavra para ele se apresentar e depois nós vamos passar a palavra para a nossa já habituê, que é a nossa querida Ana Lúcia Nascimento, que já gravou aqui com a gente, já fez um episódio com a gente, e que hoje vai falar conosco sobre radiestesia. Então, Pablo, vamos lá. Palavras iniciais para a gente poder passar para a Ana Lúcia. Bom, primeiramente quero saudar a todos e a todas, né? Nós temos um número grande de ouvintes em todas as plataformas, nós estamos em todas elas, em todas as redes sociais. Procurem por Sabedoria Arcana, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e etc. Além das plataformas de áudio, né? Então, estamos no Spotify, na Amazon Music, no Deezer e outros. Isso é importante. E, em segundo lugar, dizer que, mais uma vez, nós temos a ideia de fazer introduções, de trazer questionamentos, de trazer uma pontapé inicial. Não temos a pretensão de esgotar os assuntos em 1 hora ou em 1h30. Quem quer que tenha essa pretensão, no nosso entendimento, está tentando fazer algo impossível. Nesse sentido, temos mais uma vez a possibilidade e a oportunidade de contar com a professora Ana Lúcia do Nascimento, que é alguém de um grande conhecimento, não só teórico, mas também prático do ponto de vista místico, e que vai nos agraciar aí com um assunto que é um assunto e tanto, que é a radiestesia. Então, nesse sentido, eu faço minhas saudações iniciais ao nosso público e passo a palavra para que a gente possa dar início a esse interessante programa, um dos mais interessantes que temos aqui. Bom dia. Eu agradeço, né, vocês, a Sabedoria Arcana, de ter, de novo, me dado essa oportunidade de estar aqui junto com vocês e falando de um tema que a gente gosta muito, a gente está tentando se aprofundar, porque como todo conhecimento, né, ele precisa de alguém que goste dele, né, que abrace essa ideia, e procure estar sempre estudando. Então, é o que eu estou fazendo, tentando fazer, né? Buscando a radiestesia envolvida em toda a natureza. É interessante isso, né? Agora eu estava brincando com o imã e eu estava achando interessante que o imã estava interferindo na minha bússola, né? E eu tive que afastar o imã da bússola. Isso é mais um aprendizado, é mais uma observação da natureza. A radiestesia, ela sempre esteve presente na vida do ser humano, ou mesmo do ser vivo, né? Porque todos nós nos encantamos com a natureza e também percebemos, através dos efeitos, né, dos animais, das plantas, e em vários momentos a gente percebe essa questão da energia, que é sutil, e muitas vezes ela não chega na nossa consciência, e nós não conseguimos identificar, às vezes só mesmo depois de um tempo que nós conseguimos identificar isso, e em vários momentos, né, na história, e desde a pré-história mesmo, né,
o ser humano vem observando isso através das manifestações naturais, na busca de água, na busca mesmo dos elementos, de compreender os elementos da própria natureza, né? Os 4 elementos, mas também entender essa questão mesmo da eletricidade, do magnetismo. E quando a gente fala desse ímã, né, a gente está falando de um mineral, né, a magnetita, que permitiu com que o ser humano encontrasse uma função para ela, né? Que foi a própria bússola, que daí, depois da bússola, tudo se deslanchou, né? E nossa ideia é trazer um pouquinho desse conceito da radiestesia, um pouquinho da história, né? E até mesmo alguma coisa prática, o que a gente, como radiestesista, faz para corrigir alguma patologia, né? Algum desequilíbrio no campo energético, tanto do ser humano quanto mesmo da natureza, do ambiente. Isso aí é interessante para a gente trazer hoje, né? Eu acho que seriam esses pontos mesmo. Perfeito. Acho que como introdução já ficou até claro, porque a gente percebe, desde histórias em quadrinhos, filmes, e até mesmo na cultura popular, que a radiestesia sempre apareceu na cultura, na história, na busca por água, para se encontrar objetos. Então, essa questão de se entender como essas vibrações funcionavam para dar um resultado para o ser humano, isso faz parte da história, até onde a gente sabe. Existem muitos livros sobre isso, e é uma das suas especialidades, né, Ana? Isso aí faz parte da história da humanidade. Então, não sei se você podia contar um pouco como é que essa detecção dessas vibrações foi acontecendo ao longo da história, né? Assim, de uma maneira resumida, como é que isso fez parte, como é que é a história da radiestesia? Tem um exemplo que a gente encontra assim, em vários autores, né? Vários livros que falam sobre isso. Lá na pré-história, e aí foi encontrado numa caverna, né, na França, um desenho que ele representa uma caça, né? E os estudiosos também conseguiram identificar mais ou menos o que aquele desenho estava transmitindo. Ou seja, ali naquela caverna era um local de magia, né? Que hoje em dia ainda se usa esse termo. Ou seja, eles iam para a caverna para fazer uma perspectiva, né? Assim, uma antecipação de uma caça. Por quê? Porque eles já sentiam essa energia, que era possível manipular essa energia para uma materialização. Então, é o desenho de uma caça, né? Um animal, e com vários símbolos. Nesses símbolos, também eles usavam um cajado, que a ideia é que esse cajado também manipulava energias, né? Energias telúricas. Eles usavam sons, palavras, né? Palavras de encantamento, e no dia seguinte, eles iam realmente, de fato, e atingiam aquela caça específica. Primeiro, eles faziam o desenho, né? Faziam toda uma história do acontecimento, ou seja, era uma previsão. E isso é visto como o início da radiestesia. Que a radiestesia, ela só ganhou esse nome, né, agora no início, né, do século XX, porque antes ela era reconhecida como rabidomancia, mas tinha a mesma função, né? Só os nomes que foram se adequando. Então, no início do século XX, se identificou uma palavra mais adequada para isso,
E aí passou a ser conhecida como a radiestesia, que é o que a gente usa até hoje, né? É o termo que a gente usa. Então, na pré-história já tinha esse exemplo, tá? Do encantamento, né? Da magia, de trazer o oculto para a materialização. Aí a gente vai ter que dar alguns saltos na história, né? Porque são vários exemplos. A gente vai para a China, antes de Cristo, então já tem exemplos, né? De pessoas que buscavam e encontravam água, porque a água é universal, né? O ser humano precisa de água, as plantas precisam de água, a vida, ela é através da água. E que é algo que é usado até hoje. A gente vê isso no Nordeste, a gente em vários também países. ainda procura água, né? Exatamente. Para isso, né? Para os animais, para as plantas, até para as moradias mesmo. Então, se alguém... achar poços, né? Para furar poços. Isso. Se alguém vai para um campo, né? Para um lugar bem, bem distante, ele precisa primeiro encontrar água. Então, tem muitas pessoas buscando um radiestesista com toda, né? Bússola, pêndulos, todo o material. É lógico que é feita uma topografia do ambiente e dizendo, olha, aqui é melhor cavar o poço, que aqui você vai encontrar água em tantos metros de profundidade. Então, até isso, a geobiologia, que também usa radiestesia, né? Ela atua até hoje. Tá? É um apoio que a ciência dá, né? Todo o aparato científico que traz para a história, você está contando, né? Para a história da radiestesia. Que a gente tem, hoje não é tanto uma explicação mágica, acho que hoje como era no começo, é uma explicação científica. Saiu desse universo do mágico, né? Do que está oculto, mas através de magia, né? Porque hoje a ciência, os estudos, né? E aí a radiestesia, ela usa assim um estudo, né? De várias áreas para ela poder ter esse conhecimento, né? E usar na própria prática. Então é a física, a biologia, a geologia, né? É a química, estão sempre presente na vida do radiestesista. É lógico que a gente não vai se formar, né? Especializar em física, em química, mas a gente tem que ter uma base, tem que ter uma ideia do que essas áreas de conhecimento estão falando para que a gente também tenha um conhecimento maior na radiestesia. Eu acho assim muito bonito isso, né? Exatamente porque o conhecimento ele está aí, ele é para todos. Mas é lógico que tem pessoas que se especializam em determinadas áreas e se aprofundam, né? Então, a gente não tem essa pretensão. Exato. E hoje a gente tem instrumentos, ainda dentro da questão da história, como o pêndulo e provavelmente outros. Mas basicamente são os mesmos ao longo da história. Então, por exemplo, quando você estava contando aí, como é que começou lá atrás. Então, é a varinha, né, o cajado, que você... Ainda hoje se usa isso ou se usa basicamente os pêndulos para poder se fazer as medições, os achados e etc. Existem até outros instrumentos, né, mas com a função essa função, mais ou menos, do pêndulo, porque o pêndulo a gente tem aquela ideia, né? Ele vai dizer sim ou não. Não é uma coisa assim limitada, o pêndulo é muito limitado. Não, porque esse sim e não tem toda uma técnica, né? Voltando aqui à história, lá no Egito, se encontrou também nas pirâmides, né? Foram encontrados, assim, material similar a um pêndulo. E outros também, né? Mas, hoje em dia, a gente tem o pêndulo egípcio.
Deixa eu ver se eu posso mostrar aqui. Pode, claro, todos. É o pêndulo egípcio, né? Ele tem o formato próximo, né, ao que foi encontrado na pirâmide, aqui. E ele também ele carrega um pedaço de chumbo para ele ter o mesmo peso do pêndulo que foi encontrado lá na tumba. São 22 gramas, né? Esse é o pêndulo egípcio. Agora, a gente encontra ele com vários formatos, mas desde que ele cumpra essa mesma função. Então, a gente vai escolher porque achou mais bonitinha. Quando se fala do pêndulo egípcio. Ele tem esses como se fossem uns riscos, né? Isso, a característica do pêndulo é exatamente essa. É um peso e uma cordinha. Certo. Né? Cordinha porque a gente vai ter que segurar, né? Só que existe também uma técnica, porque eu não posso deixar a cordinha muito grande, porque vai interferir, o pêndulo fica balançando, né? Aleatoriamente, eu não quero que ele balance aleatoriamente, então eu tenho que buscar um ponto de equilíbrio para ele, onde ele fique mais fixo possível, né? Dependendo do que eu quero estudar, eu vou buscar essa inércia até o momento em que eu vou perguntar ao pêndulo, sim ou não. Eu até estava pensando uma coisa assim, será que eu vou para o caminho A ou B? Essa pergunta, o pêndulo não vai me responder. Ele não pode responder, vai pelo A, ou então vai pelo B. A pergunta clara para fazer um pêndulo, ela tem que ser direcionada para aquele fim. Então, eu vou pelo caminho A, aí ele vai me dizer sim ou não. Agora ele não vai dizer nada porque realmente falando aleatoriamente, mas quando eu tiver numa situação real, né, em que eu tenho que encontrar uma resposta real, ele com certeza ou ele vai balançar para a esquerda, o anti-horário, e aí aqui ele está me dizendo não, né? E aí eu continuo a pesquisa, até ele me dizer sim, que é o sentido horário. Tá? E o que acontece com o pêndulo é que ele é necessário para as nossas pesquisas, né, dentro da radiestesia, várias pesquisas de saúde, de harmonização do ambiente, né, do equilíbrio dos chakras e outras situações também. Até mesmo para a geobiologia, eu uso o pêndulo em determinados momentos para identificar uma patologia num ambiente ou um veio de água, né, subterrânea. Mas sempre nesse sentido. Ele tem essa função, é sim ou não. Eu peguei o outro pêndulo porque também com a mesma função, né? Mas a gente pode ter assim vários pêndulos diferentes. A escolha é de quem, né, vai manusear. E o importante dessa questão, né, de manusear o pêndulo é realmente a gente se identificar com ele. Então, quando eu pego o pêndulo, ele já, naturalmente, a gente já formou ali uma sintonia. Então, esse sim ou não, ele sempre vem, né, quando eu tenho uma real necessidade. Eu estou fazendo um real, não simplesmente por brincadeira. Apesar de que, assim, tem uma brincadeira, não sei se vocês, homens, né, têm essa questão, mas mulher, acontece isso, né? Engravidei. Mas realmente, quando eu engravidei, era uma brincadeira só, né?
vamos ver se é menino ou menina. E aí muita gente fala assim, gente, que isso, né? Isso aí é brincadeira. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira certa. Eu diria, olha, não tenho essa experiência, né, por razões biológicas óbvias, assim, mas, de todo modo, eu fiz isso quando, como vocês sabem, né, eu gosto muito de pássaros, eu crio calopsitas e etc. E aí tinham algumas que estavam no ovo ainda. E aí eu cheguei a fazer esse experimento. Se girasse para a esquerda seria fêmea, se girasse para a direita seria macho. Não é que acertou. E olha que eu não tenho nenhum treinamento, sequer experiência com radiestesia. Exato. Mas você sabe que existem experiências nesse sentido, né? E até ainda é usado isso. Sim. Uma pergunta justamente com os ovos. Uma pergunta que eu ia te fazer dentro desse tema, Ana, e aí diz respeito especificamente ao pêndulo, tá? Especificamente ao pêndulo. Você nota alguma diferença quanto aos materiais, quanto à maneira como o pêndulo é construído? O aspecto mais físico mesmo, né, do pêndulo. Ele tem uma influência? O pêndulo, a característica dele ele tem que ter um peso, né? Não pode ser uma peninha. Sim. Não vai ter essa condição do movimento, né? Esse movimento é realmente o peso. Sim. Então, esse aqui, tenho esse aqui, que também tem um certo peso, é um cristal, né? Ok. Esse é o outro cristal também, mas ele tem uma pontinha aqui, e essa pontinha, ela ajuda muito na pesquisa quando a gente precisa identificar alguma coisa pequena, né? Alguma área reduzida, e a gente usa essa ponta para identificar melhor. Tá? Porque ele sendo fundo, né, não vai dar tanta clareza ali na identificação do que a gente está querendo saber, sim ou não. Por exemplo, eu monto um gráfico e vou buscar o tempo, né? Qual é o tempo que esse gráfico vai ficar montado? Então, a ponta já me ajuda, porque realmente os números, né, eles ficam um pouco próximos um do outro, e essa ponta ajuda. A gente tem relatos da polícia americana usando isso para achar pessoas sequestradas, né? Então, dentro de um mapa onde você tem um monte de ruas e casas e ruelas, né? Isso aí são casos famosos de décadas. Então, assim, na história, a gente tem tudo isso. Inclusive, assim, encontrar pessoas mortas. E hoje em dia ainda se usa isso, quer dizer, sempre vai ser utilizado, né? E a gente vê assim como a radiestesia tem um conhecimento que é universal, né? E ao mesmo tempo faz parte do próprio ser humano. Sim. Por exemplo, hoje em dia a gente já houve, né, relatos de muitas pessoas que perderam animais. Então, eles mapeiam aquela área, né? E a partir desse mapeamento, o pêndulo vai indicando. Quando a gente fala o pêndulo vai indicando, é que, digamos, estou fazendo aqui uma varredura, né? Sim. O pêndulo vai fazendo geralmente um movimento desse aqui, não achou, e quando chega num determinado ponto, ele atribui o sim. Entendo. Isso aí a gente fala assim, que isso? Você que está mexendo a mão. Incrível que pareça, não é. Né? Isso já foi verificado, né? Inclusive, a gente tenta, né? A gente experimenta várias vezes exatamente para o nosso corpo, né, não interferir com esse movimento. E
nítido que realmente... E depois a gente vai sabendo isso, sabendo as respostas, né? As respostas vêm. Então, é essa questão mesmo, de pessoas desaparecidas, animais. Animais. E objetos também, né? Até. Objetos. Só ia fazer uma observação em relação ao material, né, como o Pablo perguntou, porque eu já conheci pessoas há muito tempo atrás que usavam qualquer material. Elas conseguiam fazer essa percepção e ela usava, por exemplo, peso, chumbo de pesca. Existem uns que têm no formato tipo, meio piramidal, né, uns pesos de pesca no formato de uma pirâmide. E de chumbo, né? Porque o peso de pesca veio de chumbo. Então tem um peso, exatamente, tem um peso adequado. Ela botava uma corda de algodão, ela usava sempre barbantinhos de algodão preto, ela gostava, e funcionava. Ela fazia, ela mesma montava os pêndulos dela. Não, então, o pêndulo, a característica dele é essa, é um peso com uma corda, que é para você poder deixar tenso, né? Então, todos eles têm uma cordinha aqui. Tem esse aqui que é de metal, né? Sim. Se eu for segurar ele aqui nessa... Eu não estou... Vou chegar um pouquinho mais para perto disso, para a gente ver. Isso. Né? Ele é douradinho, mas também tem prateado. Isso é chumbo eu vou ou assim. Esse material é o quê, no caso? Esse daí? É um metal. Metal, né? Então, isso. Né? Sim, e podem ser usados de cristal, de madeira. Então, ela mostrou. Sim. De cristais. Bacana. Né? Esse aqui foram comprados na loja mesmo de cristal. Agora, eu tenho esse aqui, que é um cordão meu. Tá? Um cristal. Você pode pegar o seu pingente, né? O seu cordão, o pêndulo, desde que ele tenha só levantar um pouquinho assim. Um pouquinho do peso dele. Esse aqui eu consigo usar como pêndulo porque não é cristal isso aqui. Tá. É artificial. É o quê? Não? Produzido. Ah, tá. Artificial. Não é cristal. Não é uma turmalina. Na verdade, você só tem que ter sintonia turquesa, com o material que não você... é uma turquesa verdadeira. Então, assim, ele é leve. Aí ele não serve como pêndulo. Mesmo eu diminuindo a extensão da corda, ele está muito leve. Então, qualquer material serviria. Isso que eu estava perguntando. Qualquer material. A gente volta ali naquela história, né, da gravidez. Sim. Brincadeira era, né? Tira um fio de cabelo seu. Quando a gente tira o fio de cabelo da pessoa, né, da grávida, no caso, é porque aquele cabelo tem a história da pessoa. Entendo. Nós temos energia, então nossa unha tem energia, a nossa energia, né? Um fio de cabelo. E a gente pegava o fio de cabelo da pessoa e colocava, geralmente, na aliança dela, né? Porque a aliança é peso. E a pessoa abre a mão e o pêndulo vai dizer, está grávida? E diz sim ou não. E é muito interessante isso. Muito mesmo. Porque eu fiz o tratamento de uma grávida agora, né? Há 6 meses atrás. Não, há 1 ano atrás, né? E ela me falou, estava grávida. Aí eu perguntei se ela queria que eu fizesse o tratamento, tá, tudo bem. Mas um tratamento para uma gravidez é a harmonização mesmo, né? Daquele momento e dos 9 meses que virão. Porque a gente não pode interferir nesse processo que é natural. Simplesmente eu escrevi gravidez saudável e tranquila. Só isso. E coloquei lá nos gráficos, né? Mas a gente é curiosa, né? Então, eu e a mãe concordamos, vamos perguntar se é menino ou menina. E foi muito interessante, porque
a primeira pergunta, é menina? Aí o pêndulo disse que não. Então a gente deduz o quê? Que é um menino. Só que ele perguntou ao pêndulo, é um menino? Se não era menina, era um menino, né? Então ele confirmou, é um menino. Isso ela lá em Petrópolis e eu aqui no Rio, né? Até na distância. E aí eu falei para ela, poxa, que legal, é um menino. Só que 4 meses depois ela fez a ultrassonografia. E aí ela falou, poxa, é uma menina. Aí eu pensei assim, bom, vamos aguardar um pouquinho mais. E depois ela precisou fazer uma outra ultra e veio ela me falando, olha, é um menino. Legal. Bacana. Foi assim, um erro de interpretação, é um menino. E realmente nasceu um menino. Eu queria te fazer 2 perguntas. Você entrou na parte de diagnóstico, né, e saúde, vamos dizer assim, né, que acho que é interessante a gente depois explicar como é que funciona, linkando com o que a gente estava falando antes, né, como é que é essa questão. Porque uma coisa é diagnosticar, outra coisa é tratar. Né? Então, pelo que eu entendi, você falou no caso aí da grávida, você fez as 2 coisas, né, de uma certa maneira, né? Você fez um diagnóstico e tal, não sei se tinha alguma doença envolvida ou não, se era só uma questão de curiosidade, e tinha a questão de no caso não tinha um tratamento, mas uma prevenção, um acompanhamento. Aí eu queria que você especificasse como é que a radiestesia atua nisso, né? Porque uma coisa é a gente encontrar objetos, responder coisas simples. Sim, não, é menino ou menina, mas aí já entra numa coisa que os antigos, várias civilizações antigas faziam. A gente tem casos muito famosos na literatura, dos druidas, por exemplo, dos povos celtas, que faziam vários trabalhos, e alguns até para o mal, quando queriam atacar os inimigos, usavam radiestesia para matá-los ou deixá-los doentes, né? E outras questões que depois eu posso colocar aqui, por exemplo, lá dos druidas com os romanos, com invasões romanas e tal. Mas eu queria que depois você falasse um pouquinho disso. E uma segunda pergunta era o seguinte, a gente falou do material do pêndulo, mas quando você falou das varinhas, né, que o pessoal usa até hoje, em vários lugares até do interior do Brasil, para achar água, é qualquer madeira? Como é que é essa varinha? É uma varinha reta, uma forquilha? Forquilha é algo, para quem está ouvindo, é tipo um Y, né? Onde a gente... Isso. São 2 perguntas. A forquilha, ela é utilizada como um objeto natural, né? Isso. É isso que você estava falando. Chega ali na árvore, tem uma bifurcação, então eu vou pegar aqui e fazer de um instrumento, né, para buscar a resposta. Só que não pode ser qualquer árvore, porque ele não pode ser rígido, né? Ele tem que ter uma certa flexibilidade, porque ele vai, da mesma forma que o pêndulo, ele vai apontando o sim ou não, né? Então não pode ter tanta rigidez e a pessoa também tem que segurar, não tão rígido de qualquer forma, né? É para dar essa maleabilidade de haver o movimento. A forquilha até hoje também é utilizada, mas existem instrumentos metálicos, né? Que aí são industrializados, né? E para isso também. Tá? Então, foi se sofisticando. O auramíter é uma decorrência dessa forquilha ou não? A auramíter, que tem, para quem não conhece, está nos ouvindo, a forquilha é como se fosse um pedaço de madeira em formato de madeira, que a gente segura nas 2 pontas e a ponta do Y é que fica mostrando esse ar. No caso da auramíter, né, para quem vai nos ouvir, você segura um objeto como se fosse uma molinha, né? Ou se fosse uma espiral. Eu até tenho, só não peguei. Eu tenho também, mas é por isso que eu estou perguntando. Ela não está aqui. Mas o auramita é decorrente disso, provavelmente, né? Porque ele faz mais ou menos esse movimento com a da mola, né? Foram, assim, dentro da história, né? Esses instrumentos foram sendo aperfeiçoados, foram produzidos, mas ele tem mais ou menos a mesma função de um pêndulo comum, né?
existe uma foto de 1937, eu acho, que um Rosa Cruz estava lá na pirâmide, né, medindo essa sim. do Ralph. Famosa, do Ralph. Então, Ralph, e para quem está nos ouvindo, foi o segundo imperator da Amorque. Da Amorque. E essa foto é muito interessante, né? Porque a Rosa Cruz, né, a Amorque, ela sempre teve a universidade, né? A universidade já é bem... E ela tinha essa proposta de trabalhar com o magnetismo, a eletricidade, né? A energia do rádio, né? Então, ali na universidade, tinham também radiestesistas. Tanto é que tem o Dr. Adams, que ele foi o primeiro a ser identificado como radiônico, né? Ou seja, a radiônica são os instrumentos utilizados pela radiestesia que eles podem ser substituto dos gráficos, né? E os gráficos, eles podem ser de papel. Eu tenho aqui, gráfico de papel, esse aqui. A gente tem o gráfico de MDF, né? Tá dando para ver? Sim. A madeirinha aqui. A madeirinha. Tem uma certa espessura, não pode ser qualquer espessura, tá? Esse tem 3 milímetros e também se faz de 6 milímetros, né? Mas também tem que ter, no mínimo, esse tamanho. Esse eu acho que ele é um pouquinho maior, mas assim, no mínimo 15 por 15. Tá? Esses são os gráficos. Mas a gente também tem os instrumentos, né? Que eles... agora também tudo evolui, né? Então, eles têm instrumentos elétricos, eletrônicos também, mas tem outros instrumentos que são só com ímã mesmo, e que a gente vai identificando a energia através do ímã, né? Vai colocando dentro mesmo de uma organização numérica, né? Colocando esse aparelho de acordo com a energia que a gente está buscando ali para o tratamento. Aí, voltando para essa questão do tratamento, né, e especificamente para a gravidez, mas qualquer tipo de doença, né, ou desequilíbrio físico, todo radiestesista, ele sabe, né, desde o início do curso, que a gente não pode substituir a medicina. Então, quando eu falei que eu fiz o tratamento da grávida, eu não estava substituindo a médica, né? No caso. Tanto é que ela fez o exame, viu que estava grávida, e ela teve acompanhamento médico nos 9 meses. Estava tudo bem na gravidez dela. Por isso que no comando a gente só escreve gravidez saudável e tranquila. Porque nós queremos realmente, e os médicos também querem isso, por isso que fazem o pré-natal, que essa gravidez seja saudável até o final, né? Só que o que aconteceu é que ela, no finalzinho, ela ficou muito tensa, isso aí qualquer mulher, né, ficaria tensa, só que ela ficou em excesso e a pressão dela subiu. Então a médica identificou que não poderia esperar ela entrar em trabalho de parto. Aí ela precisou fazer uma cesariana. Tá? Quando ela foi fazer a cesariana, eu coloquei também um tratamento para este período da pressão dela, né? E da cesariana. Só que a gente procura, com o pêndulo, identificar os melhores gráficos que não vão interferir nesse processo que cabe à medicina tradicional, né? Cabe ao médico. Então, vai para uma sala de cirurgia e o que a gente coloca? O único gráfico que a gente coloca e que o pêndulo também, ele
geralmente ele indica isso, é um gráfico de proteção, de harmonização, da pessoa estar bem mentalmente, né, tranquila, para que a cirurgia corra bem. Então, todo radiestesista tem essa condição, conduta, né? A gente não fala para o paciente, né, para o cliente, de que só a radiestesia vai dar conta. A radiestesia não vai dar conta de tudo. Assim como uma aplicação de reiki, né, uma acupuntura, dependendo da situação, tudo isso vai ter um resultado positivo, mas com a ajuda também da medicina tradicional, né? Isso é importante de ressaltar, né? Porque não só a gente aqui nós não estamos fazendo apologia, né, de substituição à medicina, como os próprios métodos de ajuda, como esses que você citou, também não fazem, né? Então, são apoios, mas a ciência, a medicina, né, vem sempre como algo que vem em primeiro lugar e não se deve abandonar nunca, para quem está ouvindo a gente também. Com certeza, né? Não existe essa possibilidade, né, de um profissional, né, de um radiestesista dizer, não, eu vou te curar, né? Não existe isso. A radiestesia, ela sempre está trabalhando com a energia sutil, os corpos sutis. O que são os corpos sutis? Eles estão muito ligados, né, com essa questão mesmo de nossas emoções, nossos pensamentos, o nosso comportamento, né? Então, a radiestesia pretende, tem como um dos objetivos, né, quando fala assim, estou tratando uma pessoa, é porque a gente busca essa harmonização desses corpos sutis, né? Agora, o corpo físico, se ele está adoecido, realmente é a medicina, é o médico, né? A pessoa de confiança. Quando a pessoa não procurou um médico, a gente faz assim uma possibilidade, né? E indicação, não uma indicação, né? Mas uma conversa. Olha, procura o seu médico, né? Vai sempre, né? Fazer os exames, mas os exames quem indica é o médico, e o médico é que vai saber qual é o melhor exame, né? Não tem essa questão de dizer, não pode deixar que a radiestesia vai curar. A gente não pode fazer isso. E quais são os gráficos assim, mais usados? Né? Oi? Quais os gráficos que são assim, mais usados para saúde? Que você indicaria? Tem uns gráficos. E para tudo, né? Não só para saúde, mas o que você acha interessante mencionar. E eles são assim, dentro de pesquisas, né? E aí essas pesquisas são ensaio e erro mesmo, né? Lá desde o início do século XX, quando começaram a utilizar gráficos, tem vários estudiosos, eu tenho até livros aqui, deixa eu ver, tem aqui, né? Tem esses livros todos, são esses autores. Seria bom indicá-los, pode indicar os livros para os ouvintes depois poderem, né, como a gente sempre faz. Depois a gente vai mostrar aqui com mais calma. Então, assim, esses gráficos, eles foram validados, né? Não é simplesmente eu chegar e eu fazer um desenho, eu vou usar aqui esse gráfico. Eu até posso, reconhecendo, né? Até voltando ali para o período antigo, né? A gente pega ali Pitágoras, quando ele fala das leis universais, né? E aí ele fala... Da geometria. E da geometria, ele fala que a linha reta, né, é a dualidade, o triângulo, né, é o número 3, o triângulo é a materialização. Então, os gráficos, eles foram feitos mais ou menos dessa forma. A gente tem, por exemplo, tem um gráfico aqui, que são 9 círculos, e o nome dele é isso mesmo, 9 círculos, né? E se a gente for pensar o que Pitágoras falou,
O número 9 representa o ciclo, o círculo, né? Não é por acaso que tem 9 círculos aqui. Quem estudou, quem fez esse, porque não foi de agora, né? Foi do início do século, eles validaram esse círculo. Esses 9 círculos, ele significa uma proteção física, mas ao mesmo tempo, ele também pode ser usado para um tratamento de saúde. Mas, assim, tem algumas particularidades que a gente vai usar ou não. Sim. Oi, Ana, é muito interessante o que você está trazendo. E aí, a pergunta que eu faço é uma pergunta no sentido de ver se é possível, né, essa, entre aspas, abertura de leque entre a radiestesia como conhecimento técnico e outras formas de pensamento. Por exemplo, você cita, né, e muito bem citado, né, a ideia dos 9 círculos como símbolo de proteção e etc. Mas podem ser utilizados também outros símbolos vindos de outras tradições ou coisas assim? Isso é possível? E o que você diz a esse respeito? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Imaginemos que ao invés de 9 círculos, eu trabalhasse com os 9 planetas, dispostos, né, também aí no gráfico radiônico. Seria possível? A sua pergunta foi maravilhosa, só que eu não tenho aqui. Tá certo. O turbilhão. O turbilhão, a gente está vendo que é um círculo, né? 2 círculos, né? Mas Sim. tem um movimento, né? Perfeito. Esse gráfico, ele significa a aceleração de algum projeto, de alguma atividade. Então, a gente também trabalha para a saúde, também trabalha para materializar alguma coisa o mais rápido possível, só que o mais rápido possível, existe a questão do tempo. Sim. O tempo, que é energético, é uma energia, né? O tempo e o espaço, eles estão ali dentro daquela linha tênue da eternidade. Sim. Digo assim, eu quero daqui a 1 hora, não sei. Como no exemplo, ouça 15 minutos e o dinheiro vai aparecer. Daqui a 15 minutos vai, assim, Eu estou esperando o dinheiro não aparecer, não. Entendeu? É isso, né, que a gente tem que entender. Porque a linha do tempo, ela não é a linha o tempo de nossa consciência, o tempo do relógio. O tempo do relógio é aquilo, né? Nós temos 24 horas. Em 24 horas eu vou fazer um montão de coisa. Mas será mesmo que para eu ter um objetivo materializado, eu vou comandar esse tempo? A experiência mostra que não. Muitas vezes a gente faz, né, um tratamento e o pêndulo, a gente pergunta, no caso, né, finalizado esse tratamento com o turbilhão? E aí ele diz que não. Aí eu falei assim, poxa, mas aí passa uma semana, passam 10 dias, não está finalizado, quando é que vai finalizar isso? Né? Ou seja, o tempo é um tempo que nós não compreendemos, porque ele está na linha da eternidade. Sim. Usando a expressão dos gregos, não é, Ana? Não é o tempo Cronos, mas sim o tempo Kairos. Isso, exato. Uma outra dimensão, né, do tempo. Outra dimensão. E muitas vezes nós humanos, né, queremos acelerar o tempo e ficamos muito chateados porque, poxa, está demorando muito. Não é assim. Sim. Existem, voltando à sua pergunta, existem gráficos feitos com o turbilhão, mas que se coloca aqui dentro uma outra figura, digamos, os planetas, exatamente o que você falou. Então, tem turbilhão com Vênus, turbilhão com Saturno, turbilhão com Júpiter. Ou seja, a energia do planeta está também atuando aqui. Então, nós temos 2
condições aqui. Sim. Acelerar, mas também acelerar o quê? Aquela energia específica trazida daquele planeta. Né? Muito interessante. Aquela situação. E outra condição também de gráfico que existem uns gráficos que eles são representações de mantras, assim como o Om, né? Mas existem outros mantras que eles também são sons monossilábicos e eles são do sânscrito. Eles acompanham, né? São 20, eu acho que 27 sons, além daqueles sons que estão ligados com os chakras, né? O Lam, Vam, né? O Om, tá tudo assim. São aquelas partículas de palavras, sementes, Isso. né? Na realidade, são sons monossilábicos. Monossilábicos. Por exemplo, o Om, né? Ele também pode ser escrito A1, mas o A1 é uma palavra só, é um som. Existem 3 gráficos que eu gostaria assim, de falar um pouquinho mais sobre eles, porque eu acredito assim, que a nossa conversa, né? Ela também, levando à prática, acho que fica mais bem compreendido qual é a função da anestesia, né? Do radiestesista, tá? Existe esse gráfico, ele vai ficar na minha frente, esse gráfico, que ele é chamado Kenti, né? Vocês estudiosos também devem ter visto já esse gráfico, ele é da Páscoa. Ele é utilizado como um protetor espiritual. Ele para evitar aquela emanação daquela energia dos totens, né? Daqueles totens que estão cercando ali a Ilha de Páscoa, né? Então, encontraram esse desenho, né? Essa escrita, que depois se identificou como uma escrita, e ele traz ali uma história, né? Falando sobre a sociedade, falando sobre rituais, né? Mas a ideia mesmo é para proteção de energias telúricas, tá? De energias negativas, digamos. E hoje em dia a gente usa também em geobiologia para proteger o ambiente, ou perto aqui do computador, né? Para proteger um pouquinho mais dessa parte eletrônica, dessa energia que é emanada pela televisão, né? Que a gente é bombardeado com tudo isso, tá? Então se usa esse gráfico dentro de casa ou mesmo encostado em algum eletrônico, né? Que a nossa casa está coberta esses instrumentos com esse material eletrônico que bombardeia a nossa energia também. Tem esse outro gráfico, ele é muito interessante, é o Labirinto de Chartres, lá da Catedral, né? E ali, a Catedral foi construída em cima de um veio enorme de água subterrânea, né? Lógico, e com muita profundidade, mas ela passa e aí ela interfere na energia ali, que é uma energia, né, emanada de forma espiritual, onde as pessoas têm que ter harmonia, né, bons pensamentos. Então a água, pelo fluxo que ela forma, ela quebra essa harmonia. Aí é interessante que eles, lá os arquitetos, né, montaram ali 10 carrancas, né, como se chama, não? Gárgulas. E colocam aquela água para fora. As gárgulas, As gárgulas, né? A água vai saindo, jorrando. Aí a gente pensa assim,
talvez os arquitetos, né, os que projetaram, até mesmo pessoas do clero, né, que projetaram aquela construção, já sabiam um pouco da radiestesia, né, ou muito da radiestesia, para colocar esta água em movimento, mas para fora, né? Porque ela está em movimento lá no subterrâneo, né? No subsolo. E ali ela causa um desgaste energético. Provavelmente a função dessas gárgulas, né? Colocando essa água para fora, é exatamente para corrigir ou compensar essa energia negativa. Sem dúvida. Eu gostaria de acrescentar um exemplo que corrobora isso que você diz, Ana, porque em alguns locais no Oriente, especialmente na China, isso é muito comum, né? Você vê dragões expelindo água ou no meio, ou no meio de grandes lagos, etc. Na Cidade Proibida mesmo nós temos isso e etc. Né? E aí eu chego num ponto que eu queria te fazer uma pergunta, que é a seguinte, e eu diria que a gente dá 2 passos atrás, talvez para dar 5 à frente, né, na resposta que vai vir, né? E a minha pergunta é a seguinte: em que medida o operador, eu vou chamar de operador, tá certo? Se tá bom o nome ou não sei, mas agora que me vem à cabeça. O operador, ele tem diante dele um pêndulo, correto? E ele tem lá os gráficos, etc., que tem a ver com uma simbologia própria dele. A minha pergunta é: você consegue identificar a influência do estado emocional, do estado psíquico, etc., do operador sobre o trabalho radiônico, mas radiestésico, né, por assim dizer, ou não? Assim, isso aí é uma pergunta que ela abre muita coisa. Mas aí vocês estão interferindo nas respostas. Tem uma parte, sim, né? Uhum. Por exemplo, como a gente estuda, né? Então eu já sei que isso aqui é um protetor físico. Sim. Aí acontece, eu vou viajar e realmente em todas as viagens eu faço isso. E eu fui para São Paulo, outubro, novembro, dezembro, seguido. Né? Sim. E é muito interessante que, na maioria das vezes, o pêndulo escolheu um deles, né? Esse 9 círculo. Foi 2 gráficos que saíram para a proteção da viagem. Ok. Acontece, se eu quero ter uma viagem tranquila, eu tenho que estar protegida fisicamente. Sem dúvida. E o pêndulo respondeu ali que eu deveria usar o 9 círculo, porque eu já estava pensando nisso, eu quero usar o 9 círculo? Pode ser que sim, né? Porque estuda, a gente sabe que o 9 círculo é uma proteção física. Se a gente vai pegar ônibus, se a gente vai andar na rua, né? No caso de avião, tudo isso é uma lógica, né? Eu preciso de proteção física. Sim. Então, fica essa dúvida. Será que o meu pensamento está interferindo na resposta do pêndulo? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que em outras situações, às vezes nem é uma situação física, ele seleciona o 9 círculo. Um exemplo. Certo. Né? Um outro exemplo também, existe um gráfico que é antidor. Aí, quando a gente pensa na dor, a gente pensa na dor física, né? Sim. Sentindo muita dor na coluna, aí eu estou sentindo dor de cabeça, eu estou sentindo... É uma dor física, mas não necessariamente isso. Porque num tratamento emocional, às vezes, indicado também pelo pêndulo, né? Sai esse gráfico antidor. Aí a gente pensa assim, mas se eu estou trabalhando a emoção, eu não estou trabalhando o físico, né?
Mas é E dor. o antidor, eu também tenho as minhas dores psíquicas, né? Sim, sem dúvida. Emocionais, né? São mágoas, Uhum. são tristezas, né? Até a gente fala, eu tô com uma dor no peito, Uhum. uma dor no coração, dor em qualquer área, né? Sim. A dor física é uma dor emocional, é uma dor, né? É alguma coisa que me causou essa dor. E aí esse gráfico ele vai servir também para esse tratamento. Sim. Foi escolhido pelo pêndulo, porque eu não Sim. pensei, né? Eu, assim, conscientemente, eu não vou pensar em escolher um gráfico antidor se eu Sim. do emocional. Não, perfeito. Não, é uma boa Então, resposta. existem esses dois lados, sim. Sim, Até por entendo. conta mesmo disso. Se eu estudei, eu sei que aquele gráfico é bom para eu usar naquela situação. Certo. Uma outra coisa que me parece interessante aí dentro disso, né, da relação do gráfico com pêndulo, etc., é o seguinte: você, você diria então que há uma variedade muito grande de gráficos, né, muito Aham. grande. E essa escolha dos gráficos, você diria que, do ponto de vista intuitivo, ela é mais eficiente ou existe? Vamos lá, deixa eu melhorar minha pergunta. Deixa eu melhorar minha pergunta. Sem dúvida alguma, tem influência da intuição na escolha dos gráficos pelo que você apresenta. E aí, uma pergunta para uma pessoa que é especialista, um leigo para alguém que é especialista. Na dúvida, eu deveria confiar no meu conhecimento técnico, depois de ter estudado, sei lá quanto tempo e etc., ou confiar na intuição? O que você recomendaria num caso desse? Isso é maravilhoso. Adorei tua pergunta, né? Obrigado. Eu queria mesmo falar sobre isso. Quando nós estamos trabalhando com energia sutil, quer dizer, com a energia, né? Uhum. A gente não tem, na maioria das vezes, um parâmetro ou algum instrumento, né? Que vai me garantir que aquela energia é aquilo, né? Ó, Sim. esse gráfico é para isso, né? Uhum. O gráfico antidor, mas tem um outro também que é a mesma coisa. Ok. Mesmo 9 círculo, né? Ele é para proteção física. Sim. Mas fazendo uma outra pesquisa que vai além do físico e sai esse gráfico, eu tenho que confiar, né? Confiar Sim. na investigação do pêndulo. Entendo. Entendeu? E aí eu tenho essa ideia de que a intuição, né? Quer dizer, não é minha ideia. Isso aí são vários estudos, né? Falando sobre isso. A intuição, ela vem de nosso subconsciente. Sim. O nosso subconsciente, né? Desculpa, inconsciente, Sim. é formado por vários materiais, né? Sim, muitos. Aquilo que eu estudo, aí vai para a memória implícita. A memória implícita é aquela memória que está lá em algum lugar. Está latente ali. No momento, ela é aflorada. Sim. Sem eu usar a consciência. Isso é intuição, né? Então, muitas vezes, a intuição, ela está lá e ela vem a partir do que eu já estudei lá há 30, 40 anos atrás. Ou às vezes em outras vidas, né? Considerando essa possibilidade. Exato. Então, no inconsciente, e aí o Jung fala, né? Uhum. Ele não usa essas palavras. Sim. Ele é médico, né? Uhum. Então, ele tenta se moldar ali dentro dos parâmetros da medicina, né? Mas esse material, ele também faz parte de um inconsciente coletivo. Ou seja, está lá na memória
genética, Sim, sim. né? Mas que pertence a vários momentos de experiências da própria pessoa, mas da pessoa em determinados momentos que bem longe, né? Sim, sem dúvida. Pode dizer encarnações, né? Ou simplesmente a gente dizer, faz parte do meu DNA. Sim, sim, verdade. Ali no meu código genético. Muito bem. Respostas que vêm intuitivamente, mas elas têm também uma explicação. Tem como explicar essas respostas. Sim, entendo. Agora, se eu sei que eu tenho intuição, eu tenho também que ter uma confiança nessa vozinha, né, que está dizendo. Porque senão a gente quebra essa confiança. A gente quebra esse encanto. E aí a gente não tem mais intuição porque aquilo não faz parte mais da gente. Não faz parte da nossa consciência. Vai se perdendo, né? Ela vai se perdendo. Assim como outras situações, por exemplo, se eu estou fazendo um som, né? E o som on. Então, ele tem uma dimensão que extrapola o nosso tempo, né? Na eternidade. O som on, ele traz uma harmonia, ele traz uma necessidade, né? De ficar no acolhimento, mas um acolhimento que é energético, né? Sim. Eu emito som on, pensando nisso tudo, a harmonia, o acalento, né? O amor universal, eu tenho confiança de que aquele som vai me curar. Se eu partir isso, eu posso emitir o som on milhões de vezes. Sim, é verdade. Entendeu? A intuição seria isso. Entendo. Tem esse componente também. Né? Sim. Ok. Dentro disso, Ana, acho que a gente pode desenvolver um pouco. Eu diria assim, se você pudesse dar algumas sugestões, né, algumas dicas, né, para o nosso público, né, de onde e como se instruir para tomar contato com esse campo de conhecimento tão vasto e ao mesmo tempo tão interessante, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, sobre essa aproximação. Imaginando a situação do cara que chega a um grau zero, o cara não sabe nada a respeito, né? Como é que você sugeriria essa aproximação? É muito interessante isso, né? Porque desmistifica um pouco, né, de que a radiestesia é para poucos, né? Ou pessoas que já estudaram, né? Tem que saber física, tem que saber química. Aí já era, eu estou eliminado. Não, isso aí, o ideal é que a gente também tenha contato com esse material da física, da química, sim. da neurociência, né? E aí eu vou falar do que eu amo, né? Da neurociência. Perfeito. Porque o leque, né, de possibilidades vão sendo ampliado, o meu conhecimento vai sendo ampliado cada vez mais. Mas isso não significa que a radiestesia, o conhecimento radiestésico, tenha que ficar limitado para um grupo. Muito pelo contrário. O grupo, ele é vasto. Qualquer pessoa pode ser radiestesista, desde que realmente ela entenda que não é apenas conversar com pêndulo. Claro, com certeza. Todo um conhecimento, né? E aí eu mostro os livros, porque, assim, são pesquisadores, né, que se aprofundam nessa ideia do magnetismo, da eletricidade, né, de conceitos dentro da biologia. Hoje em dia se fala muito, né, do corpo humano,
da química do corpo humano. Por exemplo, se fala muito também, está pesquisando muito a questão dos instrumentos, né, eletrônicos, dos instrumentos atuais, uma ressonância magnética, uma tomografia, o raio-x. O que isso está fazendo de nocivo ou de muito bom para a humanidade, né? A gente tem os dois lados, assim como a eletricidade, a rede elétrica, né? As torres elétricas. Mas aí a gente tem que acabar com elas porque elas estão trazendo dano para a natureza e para o próprio ser vivo, né? Para as plantas, para os animais. Não, mas quem sobreviveria sem eletricidade, né? A gente precisa aprender a conviver com isso, né? E o conhecimento radiestésico, ele hoje em dia está sendo muito mostrado, né? Tanto na internet, tem vários cursos. Eu, por exemplo, fiz um curso, concluí um curso, né? Conheci através de uma amiga e terminei um curso de radiestesia e agora estou fazendo outro curso de radiestesia também. Estou aprendendo outras coisas, porque a gente tem, né? Nós, como professores, entendemos isso, sim, né? Sim. Cada um tem a sua abordagem e cada abordagem vai contribuir uma com a outra. A gente pode não concordar com a fala daquele professor, daquele outro, né? Mas, ao mesmo tempo, alguma coisa ou muita coisa eu assimilei exatamente com aquele professor que eu não concordava, porque ali eu tive muitos conhecimentos. Sim. Né? Então, assim, uma pessoa que não conheça nada, e eu vejo no nosso grupo muitas pessoas que fazem até perguntas que a gente pensa assim, mas isso foi falado, mas a pessoa precisa de uma explicação maior, né, para compreender aquele conceito. Mas entender aquele conceito também a partir de uma prática. E aí a gente volta aqui para os nossos estudos, né, pensando na experiência mental. Toda experiência mental começa com a observação, né? Sim. É uma experiência mesmo, igual a criancinha pequenininha, né, que está aprendendo, ela começa a pegar os objetos e ela vai se desenvolvendo. Então, as experiências são assim, elas vão ficando cada vez mais complexas. Se a gente praticar. O importante é ter a teoria, entender bastante, né, o máximo possível da teoria, mas também praticar. Então, não adianta ou só ler, né, pegar vários livros e ler e não ter a prática, ou ao contrário. Eu peguei aleatoriamente aqui esse gráfico, disseram que é assim e vou tentar a pessoa achar que vai se tornar um radiestesista só sim. Ou então só pela teoria. A teoria e a prática estão juntas. E aí as escolas de mistério falam isso também, né? Sem dúvida. A teoria sim, por favor. Ana, a gente tem aqui, né, a gente poderia ficar aqui ainda algumas horas, né? E acho tem muita coisa. Não, e não esgotaria, sem dúvida alguma, não somente o interesse, né, que a gente tem pelo tema, e creio que o nosso público segue esse interesse, né, pelo tema, mas muito menos a vastidão dos conhecimentos de maneira. Não, tem muita coisa. Isso. E aí, pelo nosso formato aí do podcast, a gente pega geralmente 1h20, estourando aí 1h30, né? Então, eu gostaria de te convidar, primeiro agradecer, né? Da Sabedoria Arcana, a gente vai fazer isso pela sua presença, por tudo que você tem trazido aqui, né? É a segunda vez que você comparece de modo muito esclarecedor, terceira vez, na verdade, né? E, como diziam os gregos, né? Isso eu estou tirando do diálogo Fedro, do Platão, né? A terceira vez é a que vale,
né? Olha o pitagorismo aí do Platão falando do 3, né? Não vou dizer que 3 é o símbolo de realização inicial, porque senão estou revelando conhecimentos pitagóricos que não são para circular em podcast. Mas vamos lá. Então, brincadeiras à parte, Ana, queria que você, nesse momento, fizesse uma síntese, né? Trazendo aí sua saudação, suas palavras finais, que você acha mais relevante deixar para o público, sabendo que você está mais do que convidada para outras oportunidades tratar desse tema e de outros temas que sejam do seu interesse, né? Até mesmo um aprofundamento desse tema, talvez. Então, estamos aí. Não sei se o Adílio tem algo a acrescentar dentro disso que eu disse, mas... Só se a Ana pudesse dar um nome, né, mostrar a capa e os autores, porque normalmente bacana. No final a gente coloca sugestões de leitura dos temas, né, dos entrevistados. Se você quiser também incluir isso. Essa geobiologia e radiestesia. De quem é? Do Antônio Rodrigues? Isso. Ele é um autor muito famoso, né? Ele é famoso dentro da radiestesia, né? Bacana. Mas Portugal tem um trabalho maravilhoso de radiestesia. Verdade. Né? E esse recomendo. Ele está falando aqui especificamente da geobiologia. A geobiologia é aquele campo que vai estudar realmente as patologias da construção, né, do ambiente, o solo, buscar água, né? Uhum. O Antônio Rodrigues tem muitos livros importantes. Ele também fala da radiônica. Ele fala da radiônica também, do Antônio Rodrigues, né? A radiônica é diferente do gráfico de papel ou gráfico de MDF, né? Porque ele vai trabalhar com as máquinas. Tá? Sim. Máquinas que hoje em dia são muito utilizadas e sofisticadas também. Existe uma que ela é trabalhada, várias, né? Que ela é trabalhada com o auxílio do computador também, né? E muito utilizada por médicos também. Essa de radiestesia vibratória, ela é do Chamery e do Berizal. Esses dois são lá do início do século, né? E eles realmente produziram várias coisas dentro da radiestesia e fizeram várias experiências e estão, assim, dentro do roteiro da leitura. Essa aqui, Radiestesia Prática e Avançada, também do Antônio Rodrigues, tá? Bacana. Eu estou fazendo a leitura dele, né? Do material dele, até porque vou fazer uma propagandazinha aqui. Vai lá. Eu estou construindo, né? Eu estou montando um curso de radiestesia, né? Você tem que falar de você também e deixar seus contatos. Isso, Onde eu quero trazer essa questão mesmo da ciência, a radiestesia com essa leitura da ciência e tudo que a ciência tem trazido e tem agregado para a radiestesia. Tá? Perfeito. A radiestesia magnética é um estudo, né, que ele faz Skandelai, né? É um radiestesista também de São Paulo. Ele trabalha com a radiestesia, a radiônica também, não é radiestesia, radiônica, e também é um livro muito interessante. Ele fala da radiestesia magnética, que trabalha com ímãs, tá? E eu queria agradecer a vocês também, né, por mais uma vez estar aqui com vocês, batendo um papo. Sim. Né? Gostaria de colocar para o público que a radiestesia, hoje em dia, ela está sendo utilizada em várias áreas, né? Tanto da médica, tem vários veterinários, né, que fazem a medicina, vários veterinários também atendendo seus pets com a radiestesia, tá? Fazendo tratamento, né? Além do tratamento, né, como veterinário, eles também usam a radiestesia. Tem os arquitetos, os engenheiros, né?
A gente tem pessoas da física, engenheiros físicos também trabalhando com essa questão da radiônica. Então, o leque da radiestesia está sendo amplo. E eu estou fazendo um outro curso que é a radiestesia empresarial, né? Nesse lado, a gente trabalha tanto o nosso autoconhecimento, né? Se aprimorando, por exemplo, meus medos, né? Medo de ganhar dinheiro, porque tem isso também, né? Então, a gente vai trabalhando essa questão. O medo de ganhar e o medo de não ganhar também. De uma própria empresa, né? Sim, sim. Porque assim, existe isso, né? Não. Não sou rico, não. Pois é. O contrário, né? É isso aí. Seria isso, tá? Agradecer muito a vocês. Nada, a gente que agradece. E também a todos que estão nos assistindo, né? Queria agradecer também a participação. Nós te agradecemos muito, Ana. E antes de passar para a Adílio, eu queria só colocar para você o seguinte: nosso objetivo aqui no Sabedoria Arcana é justamente ir adiante buscando conhecimentos e temas que a gente prima pelo que acredita ser de maior qualidade e não pelo que está na moda, porque tem muita coisa que está na moda e tal, e igual eu mencionei num dado momento lá, ou quando a gente conversava em off, né, uma determinada produção lá que o sujeito ouvia 2 minutos um som e ganhava dinheiro e etc, mas não necessariamente isso é boa coisa. Então, a nossa esperança é que, com o tempo, isso fique numa espécie de arqueologia na internet, né, em que as pessoas que buscam um conhecimento bom, conhecimento com boa intenção, ao menos, né, nesse sentido, possa achar. E, sem nenhuma sombra de dúvida, Ana, você é das pessoas que melhor representam, né, esse ideal, né, da dedicação, do conhecimento puro e focado, né, no trabalho e na dedicação. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, Ana. Obrigada. É isso. Adílio? Nós só temos a agradecer mais uma participação, né, da nossa querida Ana Lúcia, que é uma amiga, mais do que uma sora, né, mais do que uma participante aqui na Sabedoria Arcana, mas das nossas vidas, uma pessoa de grande sabedoria e que tem essa missão de levar o que ela estuda, ela se dedica e etc. Não só a esse tema, mas ela tem várias palestras dentro da MORC e ela divulga conhecimento. Então, nós só temos, Ana, a agradecer. Fica o convite, como já foi dito, para futuros temas e outras participações. E, se vocês quiserem dar a última palavra, depois eu faço um encerramento aqui para despedir dos nossos ouvintes. Pablo. Então, é isso mesmo. Desejo todas as saudações fraternais, saudações arcanas, né? E, mais uma vez, estamos juntos nesse podcast. E aí eu ia fazer um pedido da Ana, se ela autoriza que a gente coloque, ou se ela gostaria de falar alguma forma de contato, caso algum de nossos ouvintes queira ter um contato mais direto com ela. Assim, por enquanto, né, eu ainda estou meia, assim, recolhida. Uhum. Eu tenho um contato oficial, né? Mas realmente é muito interessante a gente poder ser acolhida, né? Pelas outras pessoas, pelo público, né? Mas, por enquanto, eu não tenho uma referência, né? Para passar aqui. Mas estou fazendo isso. Tá ótimo. Tá bom. É isso. Então, Ana Lúcia, obrigado mais uma vez. Pablo, obrigado. Os nossos ouvintes estão sempre também nos contactando, deixando sugestões de temas, também fazendo suas críticas e ajudando sempre a gente, de alguma forma, com suas contribuições, as mais variadas, comprando os nossos livros, como normalmente acontece, deixando também essa contribuição, porque o feedback é sempre importante para que a gente possa aprimorar os nossos trabalhos. Então, se vocês não tiverem mais nada, né, deixamos aqui um fraterno abraço, saudações arcanas e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.